sem muita enrolação, vamos direto para o assunto. Vocês já devem estar cansados de ver as imagens desses dois seres que estão circulando pela internet. Foram apresentados num congresso do México, foram supostamente encontrados ali em Nazca, no Peru, e muitos de vocês estavam esperando aí, ansiosos até, pela minha opinião. São verdadeiros, são falsos, é alienígena, não é? Eu não postei vídeo ontem porque realmente eu estava ruim, né? Quem me acompanha sabe que eu não estava muito legal anteontem, e ontem eu não tive condição nenhuma de gravar. Hoje eu amanheci um pouquinho melhor, tá? Já fiz meus exames, tá? E infelizmente positivo para Covid-19. Olhem por mim, acho que vai dar tudo certo. Eu ouvi aí diversas opiniões sobre o assunto, opiniões inclusive carregadas de desonestidade intelectual, apesar de falarem algumas coisas assim que faziam sentido, né? Como foi o exemplo do vídeo do Sacani. Tem uma coisa que ele fala ali no meio do vídeo que faz até um certo sentido, mas ele usa uma grande desonestidade intelectual pelo seguinte motivo: o intuito do Sérgio é simplesmente entrar na mesa de discussão para dizer que é mentira, custe o que custar, tá? E quando a gente vai debater esse tipo de assunto, quando nós vamos debater UAPs, OVNIs, vida extraterrestre, você não pode entrar na mesa com excesso de ceticismo, principalmente o forçado. E o Sérgio, ele tem um certo crédito na praça. Por quê? Porque aparentemente ele já foi ufólogo, é um cara de renome aí na ciência e tal, e as pessoas acabam aderindo facilmente às coisas que ele fala. No entanto, o Sérgio ele não apresentou nenhuma evidência científica para dizer que aqueles seres ali não eram seres não humanos. E qual foi a parte que o Sérgio disse que fez sentido para você? Segurei que você já vai entender. Teve uma parte que o Sérgio falou de uma outra forma, mas que se assemelha bastante com a minha forma de pensar, e eu acredito que o caminho vai ser por esse aí, tá? Muitas pessoas estão dizendo que esses aliens aí que foram encontrados são falsos. Inclusive veio um especialista lá do México mesmo, tal, um arqueólogo, dizendo que esses aliens eles foram montados com peles de animais, restos humanos, foram moldados ali para ganharem aquela forma humanoide e serem apresentados ao público como supostos alienígenas encontrados. Uma coisa que vale ressaltar é que esses homenzinhos aí, pequenininhos, eles foram encontrados no ano de 2017. Então não é de hoje que rola a conversa desses serizinhos aí. E aí você deve estar se perguntando, por que somente agora lançaram essa questão? Trouxeram a público a questão desses serizinhos, se foram encontrados em 2017, se teve várias matérias falando sobre isso, mas por que a grande mídia, por que a mídia internacional começou a noticiar isso agora? Eu tenho para mim que pode ser uma cortina de fumaça, para desviar o foco de alguma coisa, né? Para tirar a atenção das pessoas de uma determinada situação que está acontecendo no cenário mundial. Minha opinião, tá? Outra coisa é que esses serizinhos que estão sendo apresentados aí pode ser um aviso para as pessoas irem se preparando pelo que vem pela frente. Essa é uma das possibilidades, tá? Mas eu particularmente não acredito nessa possibilidade. Para mim tem mais a ver com cortina de fumaça. E sobre o que o Sérgio Sacani falou, que tem um certo sentido, é o seguinte: o Sérgio, ele não teve argumentos para dizer que as criaturas eram falsas. De fato, o Sérgio e outros especialistas, quando viram as criaturas, disseram: olha, isso aí que a gente está vendo. São dois seres pequenos, fossilizados, que têm forma humanoide e tal. Não desmereceram o fato daquilo ali existir, ou seja, não disseram que aquilo ali foi forjado, mas disseram, né, o Sérgio Sacani e outras pessoas disseram que provavelmente esses seres aí eram uma espécie de hominídeo, que era alguma espécie de ser humano diferente, né, que a gente não conhece, que não foi catalogado e afins. Outras pessoas começaram a dizer umas idiotices aí, dizendo: o pessoal forjou esses dois serizinhos aí para parecerem com os deuses. Quando você vai para as culturas indígenas ali, do povo de Nazca, quando você vai para várias outras culturas ao redor do mundo, você encontra relatos de serizinhos pequenos com esta forma desses seres que foram encontrados aí. E o Sérgio, quando o Sérgio diz aí que provavelmente é um hominídeo, por que eu digo que ele mais ou menos tem razão? Porque, na minha opinião, tá, não são seres alienígenas, mas também não são humanos. O que está acontecendo é que dois seres não humanos
e inteligentes foram encontrados petrificados e foram apresentados agora justamente como cortina de fumaça. Esses seres aí, por que eu digo que eles não são alienígenas, tá? Tem muitos seres intraterrenos que vivem debaixo da Terra que, na nossa concepção moderna, eles seriam vistos como alienígenas, no sentido de serem inteligências não humanas. Mas são seres terrestres, são seres que vivem aqui há bastante tempo. São seres que aparentemente não entram em naves e saem voando e tal, não vieram de outro planeta, são daqui. São descendentes de seres que vieram de fora? Talvez. De onde vieram esses seres? Não sei. Pode ter vindo daqui, pode ter vindo de qualquer lugar. Por que eles ficam debaixo da Terra? Por que eles não se manifestam? Também não sei. Provavelmente o ser que foi avistado lá em Varginha é um desses seres intraterrenos, né? Quando você vai para a cultura de todos os povos, você encontra relatos, gravuras de pessoas que tiveram contato com serizinhos pequenos, né? Bem similares aí com estes que foram apresentados. Então, para mim, analisando as imagens do jeito que elas estão, tá? Eu não acredito que seja algo forjado. Nem o Sérgio Sacani abraçou essa ideia de que foi forjado, de que foi montado. Até ele teve que admitir que os seres realmente estão ali, aqueles seres existem, só que na cabeça do Sérgio Sacani aquilo ali é humano. Não, cara, aquilo ali não é humano. Aquilo ali é uma outra coisa, é uma outra forma de inteligência, uma outra forma de ser. Não foi montado com pele de animal, não foi montado por gente que queria fazer um algazarra no mundo da ufologia. Não, aquilo ali de fato aconteceu. Agora, o que são, a gente não sabe. Talvez os caras saibam, não quis passar informação, enfim. Por que tá todo mundo dizendo que é uma farsa? Bom, a princípio, é porque o cara que apresentou esses seres aí para o mundo, né, é um cara que é um autodenominado ufólogo que aparentemente teve algumas supostas descobertas refutadas. Ou seja, o cara apresentou umas coisas ao público que depois foram desmascaradas. Então o cara é bem conhecido por farsas, tá? Mas por que eu acredito que de fato esses seres aí podem ser reais, tá? Eu acreditar não quer dizer que é verdade absoluta, mas eu acredito que podem ser reais, né? Por que eu acredito nisso? Cara, quando o mentiroso fala a verdade, talvez, e com razão inclusive, o maior erro das pessoas é não acreditar quando o mentiroso fala a verdade. E caminhando pelas teorias da conspiração, vai que tentaram desqualificar o cara porque ele apresentou uma ou outra descoberta que poderia complicar a narrativa do sistema. Mas eu particularmente não acredito nessa hipótese. Acredito que ele realmente é um cara provavelmente oportunista, que mentiu muito e teve essas grandes revelações desmascaradas. Isso que foi encontrado no Peru, provavelmente não foi ele que fez a escavação, não foi ele que encontrou, ele só tomou posse ali e tal. Vou tomar a frente da situação aqui, vou dizer que eu sou o cara. Enfim, é bem confusa essa situação. Como eu falei, a gente vê muita desonestidade intelectual em cima disso aí. Você vê pessoas o tempo todo já querendo desacreditar sem fazer um exame, uma análise científica como de fato precisa ser feito. Por exemplo, a universidade que fez as análises aí, se não me engano, a UNAM, é uma das mais respeitadas do mundo, é uma das melhores do México, e eles não iam apresentar dados fakes assim para a população. Como esses dados são interpretados, aí é uma outra questão, aí são outros 500. Mas, por exemplo, você vê pessoas só dizendo, é mentira, é humano, isso e aquilo, e as pessoas não apresentam nenhum dado científico concreto. E os dados científicos que foram apresentados já mostram que os bichos provavelmente não são humanos. E os caras já categoricamente afirmam, isso aí é Homo sapiens. Isso aí é montagem. Cara, uma das melhores universidades do planeta examinou e disse que parte do DNA ali é completamente desconhecido, provavelmente não humano. Você fala dos caras aí, mas você não está usando dados científicos. Eu estou usando os dados científicos apresentados pela própria universidade. Mas o pessoal que não está aqui, que está refutando aí, que está desmascarando, que está falando que é enganação, o pessoal não apresenta nenhum dado científico provando o contrário. Mas na minha opinião, essa é minha opinião, tá? Posso estar completamente errado. Não são extraterrestres, no sentido de vieram de fora da Terra. Provavelmente são seres intraterrenos, seres inteligentes, que tiveram contatos com vários povos. Quando você vai ali para o Peru, para Nazca, tem vários crânios que foram encontrados lá, de seres não humanos. Você tem ali as linhas de Nazca, que são um completo mistério. Eu já falei aqui N vezes sobre os crânios.
onde já foram feitos testes mostrando que esses crânios não sofreram alongamento artificial, mas eles já nasceram daquela forma. Tá do tipo, eu só acredito vendo. Aí quando aparece a coisa, eu vendo não acredito. A coisa tá aí, escancarada, mostrada às claras, com exame clínico, com análise de laboratório, com dados científicos apresentados. As pessoas falam que não existe e acabou. O que você vai fazer? Você vai abrir a cabeça da pessoa e botar a ideia lá dentro? Não vai, entendeu? A pessoa ela vai se apegar ali ao seu ceticismo forçado e vai ridicularizar a situação, vai fazer chacota, como o caso do Sérgio Sacani. O Sérgio Sacani, ele faz o que a gente chama de, lá na Bahia, de argumento de PUTA, tá? Que é só tirar só fazer sarcasmo com a pessoa, não tirando o foco do que de fato precisa ser visto. O Sérgio fez um vídeo só tirando sarro com um cara lá que foi supostamente desmascarado e tal, querendo tirar o foco da situação, dos seres que foram apresentados, que nem ele teve argumento para dizer que eram irreais, que eram fakes. Gente, é isso, tá? Eu sinto muito se o vídeo não ficou aí do agrado de vocês, se não ficou mil maravilhas, mas é o que eu posso entregar agora, tá? Muitos de vocês esperavam a minha opinião e eu acho isso. São seres intraterrenos, não extraterrestres, porém não humanos, descendentes possivelmente de extraterrestres ou não, e a resposta possivelmente mais na frente nós teremos. Somando a essa questão, para mim, eles foram apresentados agora para criar essa algazarra na mídia inteira para alguma espécie de cortina de fumaça. É novo, se inscreve, ativa o sino e espero você no próximo encontro.